Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Giovanni Antônio Figênio e hoje no canal nós vamos falar sobre a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que é um torneio que vai ser disputado entre os clubes campeões de seus continentes e vai ter o formato da Copa do Mundo ali, que são 32 times, né? São 8 grupos com 4, onde os dois primeiros avançam e vão se enfrentando no mata-mata até chegar na final. Um formato de Copa do Mundo mesmo, por isso o nome. Então, o que que é esse campeonato? O que que é esse torneio, né? Como é que vai ser? Quais são os grupos? Quais são os times? E hoje eu vou falar aqui para vocês todas essas informações que você precisa saber, né? Se você quiser estar bem informado ali para o começo do Mundial, que vai começar nesse sábado. Vai ser entre a Al-Ahly e o Inter Miami. Nesse sábado, o time do Messi, né, que é o time anfitrião, e o Al-Ahly do grupo A. Né, começa nesse sábado e é um mês de torneio. É realmente o formato de Copa do Mundo. Só que com os clubes aí campeões de seus continentes. Então vamos começar. Vamos começar falando dos grupos, né? Os times. Começar pelo grupo A. Você vai estar vendo aí na tela. Al-Ahly, Inter Miami, Palmeiras e Porto. São os times que compõem o grupo A. Eu vou seguir o vídeo então falando sobre os grupos, quem eu acho que passa, quem eu acho que passa em primeiro, em segundo e quem vem a passeio. Vamos dissertar um pouco sobre isso, falando mais sobre os times brasileiros principalmente. Vamos lá. Grupo A. É, o grupo A, eu acredito que o único time ali que vem em baixa, né, vem com mais dificuldade para enfrentar os adversários é o Inter Miami, time do Messi. Eu vi algumas pessoas ali falando que é o time do Messi, né, tem que ter um cuidado, mas a verdade é que o Inter Miami não tem a mínima condição de disputar esse Mundial. É um bando, de fato, é um time que não tem mínima organização. Ah, mas tem o Messi, o Busquets, o Jordi Alba e o Suárez. É, eles vêm em clima de férias, assim, vai ser um torneio super leve. Eu acredito que o Inter Miami não vem para disputar. Então, por mais que tenha esses jogadores, esse investimento, eu acho muito difícil, ainda mais pelo encaixe do grupo. Se o Inter Miami tivesse, por exemplo, no grupo, sei lá, no grupo F, um grupo que tem Borussia, Fluminense, Sundowns e Ulsan Hyundai, eu acredito que teria mais chances. Então, o Inter Miami, por mais que seja o time do Messi e companhia, não vem para disputar com os outros times do grupo ali. O Al-Ahly, para quem não conhece, foi um time que eliminou o Flamengo recentemente no Mundial, um time de futebol egípcio que domina ali os torneios da África, né, como é que é o nome da Federação Africana? Ah, não lembro agora. Mas é um time que vem de muitos títulos consecutivos ali no futebol africano. Então, por mais que seja num continente ali que o futebol não compete ali tanto quanto aqui na América do Sul, na Europa, é um time de muita qualidade e que com certeza vem para disputar esse Mundial com muita força, né? Muita vontade, porque os prêmios em dinheiro para os times que se classificarem, para os times que ganharem em jogos, são muito altos. Eu vou estar colocando os valores aí na tela. Você pode ver ali que são valores muito altos, são 2 milhões de dólares por vitória, mesmo na fase de grupo. E conforme o time vai avançando ali, né, vão desembolsando cada vez mais dinheiro. Então, ainda mais no continente africano, né, o Al-Ahly ganha, se eu não me engano, ganha 150 mil dólares por ganhar o campeonato, a Copa ali da África, né? O campeonato continental. Então, só uma simples vitória aí no campeonato mundial já vai desembolsar uma grande quantidade de dinheiro que vai ajudar muitos times. E é por isso que os times mais simples, né, mais fracos, podem ter essa vontade de ganhar no mundial muito por conta do valor em dinheiro. Se eu não me engano, para só de ganhar não, que é ganhar o mundial, mas o campeão é um valor parecido com o campeão com o que ganhou o campeão da Champions, então é como se fosse uma segunda Champions League. Mas deixando um pouco dessa parte de lado, né, só queria dar essa contextualizada para você ali para você entender que tem ali um interesse, né? A gente aqui do Brasil principalmente pensa que os europeus ali, quando vão jogar o mundial, vêm já com a com a primeira marcha, né? Não vem a toda força ali para ganhar, que eles subestimam o campeonato, que não dão valor para o Mundial. Esse ano a tendência é que isso mude, principalmente por essa questão financeira, né?
times, por exemplo, como o Atlético de Madrid, desembolsar um valor ali por chegar ali numa semifinal, é um time que tem capacidade para isso no Atlético de Madrid. Chegar na semifinal, chegar numas quartas, é um valor muito alto em dólares que podem ser usados para a temporada do clube, né? Não é um clube de primeiro escalão ali do futebol europeu. É um clube de primeiro escalão, mas abaixo ainda dos de top nível, né? Como o Real Madrid, hoje o PSG. Então, principalmente para os clubes menos ricos, né? Como a Inter de Milão, por exemplo. E chegar longe nesse campeonato e desembolsar ali uma quantia boa de dólares pode ajudar esses times ali também da Europa, né? Mas principalmente dos outros continentes. Então vamos para o grupo A de fato, começar agora. Al-Ahly, Inter de Miami, Palmeiras e Porto. Para o Palmeiras é um grupo muito fácil, né? A gente tem que. Muito fácil não. É um grupo que tem. Na verdade, não é nem um pouco fácil. Na verdade, o único que vem a passeio para mim é o Inter Miami, já expliquei por quê. Mas o Al-Ahly não é um time que pode ser subestimado, muito menos o Porto. O Porto vem em baixa, de fato, é, passando por problemas ali de gestão, né, a parte administrativa do clube. É, é um clube que vem com uma dificuldade assim na questão do presidente e tal, que veio a falecer, né? O presidente do Porto recentemente faleceu, o clube que está passando por uma fase instável. Por isso, eu acredito que é, não vai ter essa dominância aí que seria naturalmente ali no grupo se tivesse uma boa fase, o time do Porto. Eu acredito que passa, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras, com certeza passa ali em primeiro ou segundo, e até porque, na minha opinião, é o melhor time do grupo nesse momento. A questão é para essa segunda vaga. Não sei se eu vou. Deixa eu pensar um pouco. Eu acredito que passe o Porto. Eu acredito que passe o Porto. O Al-Ahly é um time de muita qualidade, sim. Ganhou do Flamengo, mas era um Flamengo em baixa. O Flamengo que chegou mal para o Mundial. Eu acredito que todos os times que estão nesse grupo vão levar a sério esse Mundial. Então, por isso, eu acredito que passe Palmeiras e Porto. O Palmeiras em primeiro e o Porto em segundo. Eu acredito que o Palmeiras vai ganhar, inclusive, do Porto e passe em primeiro nesse grupo A do Mundial. Vamos para o grupo B, então, o grupo da morte do Mundial, porque tem dois times europeus de alto escalão. É o, é o grupo do Atlético de Madrid, Botafogo, PSG e Seattle Sounders. Bom, o Seattle Sounders, que é um time da Nova Zelândia, se eu não me engano, é o time que vem mais em baixa, vem mais correndo por fora, né, do grupo. Eu acredito que não vai sequer pontuar em nenhum dos jogos. A não ser que o Botafogo deu um mole absurdo, deu uma vacilada absurda, ele não pontuou em nenhum dos jogos. O problema tá ali entre o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, né? Atlético, Botafogo e PSG. O Botafogo pegou um grupo muito difícil, o grupo mais difícil dos brasileiros. Nem se fosse o Palmeiras, o Flamengo ou o Fluminense, nenhum dos três eu acredito que classificaria. Até porque eu também acho que o Botafogo não vai classificar nesse grupo. Deu muito azar o time do Botafogo, de fato. O Botafogo é um time que já está em baixa, sofreu para ganhar na Libertadores, sofreu para se classificar na Libertadores, passou ali na risca ali, assim como o Flamengo. Só que o Botafogo vem um pouco mais embaixo, na minha opinião. É um time que conta com algumas saídas importantes, né? E vem se reforçando, mas o problema do Botafogo é mais uma questão de organização mesmo. E mesmo que tivesse bem, eu acredito que nem o Botafogo campeão da Libertadores do ano passado se classificaria nesse grupo com o Atlético de Madrid e PSG. Eu acredito que o PSG vai ser unanimidade, vai passar em primeiro, mas entre Atlético de Madrid e Botafogo, hoje eu não tenho como jogar essa vitória no Botafogo, eu acredito que passa aí. PSG e Atlético de Madrid. O Botafogo vem com essa vantagem ali que eu acho que ganha do Seattle Sounders, vai desembolsar ali 2 milhões de dólares. E vem com uma vantagem também de voltar para o Brasil mais cedo. É importante para os interesses pessoais, interesses futebolísticos da temporada do Botafogo, eu acredito que seja importante. Chega mais cedo ali, volta mais cedo para o Brasil, pode treinar, descansar seus jogadores e se preparar de fato para a volta ali do Campeonato Brasileiro, da Libertadores principalmente. Vamos aqui então para o grupo C da Copa do Mundo de Clubes. Auckland City, Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors. É um time sem brasileiros, é um grupo sem brasileiros, então eu vou passar rapidamente aqui. O Auckland City vem para viajar, né? Vem só para passear.
não tem chance de ganhar do Bayern de Munique, nem do Boca e nem do Benfica. Eu acredito que nesse grupo passem Bayern de Munique e Benfica. O Benfica, ao contrário do Porto, ganhou a Copa Portuguesa na temporada passada, ficou em segundo no Campeonato Português, atrás do Sporting que vinha em uma alta, né? Uma sequência de jogos, uma sequência de temporada, na verdade, muito boa. Então acabou ficando em segundo, mas ganhou a Copa Portuguesa, em cima do próprio Sporting. E o Bayern de Munique é o Bayern de Munique, né? Atualmente é um dos times top ali da Europa. Recentemente semifinalista de Champions League. Então, para mim, não tem dúvida nenhuma de que passa um Bayern de Munique e Benfica nessa ordem é, do grupo C. O Boca, infelizmente, é um time que está um pouco desorganizado ainda. Tem bons jogadores, mas não desempenha um bom futebol. Nem sequer está jogando a Libertadores, está jogando a Sul-Americana. Então, é o time que eu vejo mais despreparado aí dos times da América do Sul para disputar esse Mundial. Infelizmente vem a passeio também contra Bayern de Munique e Benfica. Deu azar também o Boca, né? Mas eu tenho certeza que nenhum brasileiro ia gostar de pegar o time do Boca Juniors. Vamos então para o grupo D agora, que tem um brasileiro, o Flamengo. O grupo D compõe ali Chelsea, Esperance, Flamengo e Los Angeles FC. Time ali que tem ali o Igor Jesus, que é ex-Flamengo também. Entrou depois, né, por uma questão ali de que o dono do América do México, que inicialmente estava no grupo D, o dono do América do México é o mesmo dono do Pachuca, e a FIFA não permite que isso aconteça numa mesma competição. Então, por conta disso, o América do México foi excluído, e houve uma disputa ali entre se eu não me engano, o León e o Los Angeles para pegar essa vaga aí no grupo D. Acabou que ficou pro Los Angeles FC. É um grupo que, para o Flamengo, é tranquilo. É um time extremamente qualificado. É o segundo time, se não o primeiro, mais qualificado desse grupo. Contra o duelo mais difícil é contra o Chelsea, né, o europeu do grupo. O Esperance da Tunísia é um time de qualidade, só que não chega perto do Flamengo. E muito menos o Los Angeles FC, que para mim é o último do grupo. Em questão de qualidade e do que pode fazer nesse Mundial. A disputa do Flamengo não é pela classificação, porque eu acredito que já, né, se não se complicar, se não vier a passeio, se o Flamengo, né, jogar sério, de fato, para ganhar o Mundial, vir para disputar, de fato, com certeza passa em segundo ou em primeiro. Mas essa é justamente a disputa do Flamengo, né? Tudo vai depender do jogo contra o Chelsea. É um jogo único e quem ganhar basicamente vai assumir a liderança do grupo, sem dúvida nenhuma. O Flamengo tem chance contra esse Chelsea? Tem chance. Só que depende do próprio Flamengo, né? De fato, não pode respeitar demais o Chelsea. Não é um time excepcional, assim, top de linha da Europa hoje em dia, né? Ganhou a Conference League, mas que é a terceira, né? Terceiro torneio ali da Europa. Pode vir sim Cole Palmer, que é o principal jogador da equipe, disparado. Então, há mundos em que o Flamengo ganha do Chelsea. Espero que seja o nosso desse ano. Então, para mim, passam. Eu vou dar um palpite, né? Para mim, passam Flamengo e Chelsea. Eu acredito que o Flamengo ganhe do Chelsea. Eu espero. Nesse Mundial. E se classificam para as oitavas, então, Flamengo e Chelsea. Né? O grupo E, então, também sem brasileiros, mas tem o River Plate da América do Sul. Tem o grupo E, compõe, então, Inter de Milão, Monterrey do México, River Plate e o Urawa Reds, time japonês. Bom, nesse grupo eu acredito que se classifiquem Inter de Milão e Monterrey. Eu acredito, inclusive, que o grupo vai ficar na ordem que ele já veio montado ali, né? Inter, Monterrey, River Plate e Urawa Reds. O River, eu acho que a Inter já tem uma vaga, né, nas oitavas, sem dúvida. Mas a disputa ali, então, portanto, né, a disputa ali é entre Monterrey e River Plate pelo segundo lugar, onde eu acho que vai dar Monterrey. Os times do México têm muita qualidade, por mais que aqui no Brasil a gente acompanhe pouco, né? Quem acompanha, eu também, eu mesmo acompanho pouco, mas eu vejo muita gente que acompanha ali o futebol mexicano e quem assiste sabe da qualidade dos times mexicanos. Eu acredito, inclusive, que no grupo anterior, no grupo do Flamengo, se fosse o América do México, ia ter muito mais dificuldade o time do Flamengo, mas, né, foi uma questão do acaso ali. O Los Angeles
entrou no lugar. Então, não são times, os mexicanos que vêm a passeio nesse Mundial. E eu acredito que o River Plate ainda, muito por conta da perda de um dos seus grandes jogadores, né, o Franco Mastantuono, não tenho certeza se ele vai jogar pelo River Plate esse Mundial. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas de qualquer forma, eu acho que não, o River Plate não tem tanta qualidade assim para passar pelo Monterrey. Então eu acredito que o grupo vai ficar nessa ordem aí mesmo. Grupo F, grupo que tem um brasileiro, grupo do Borussia, Fluminense, Sundowns e Ulsan Hyundai. Eu acredito que esse grupo também vai ficar nessa ordem, né? Borussia em primeiro, Fluminense em segundo, e aí Sundowns e Ulsan Hyundai, ou Hyundai e Sundowns, eu acho que não tem muita diferença. O Borussia, o Fluminense, aliás, deu muita sorte de pegar um europeu acessível. É um jogo que dá pra empatar, pelo menos. É um europeu acessível. E os outros dois integrantes do grupo são quase inqualificáveis, né? Então eu acho que o Fluminense do Renato Gaúcho tem muita chance de se classificar para as oitavas. Mas infelizmente para mim é o time. Acho que junto com o Botafogo. Mas até. Pra mim em questão de qualidade hoje dos quatro times que foram para o Mundial, o Fluminense para mim é o mais despreparado. Posso estar subestimando a equipe do Fluminense, mas é o que eu vejo. É o time que vem dos quatro, para mim é o mais despreparado para esse Mundial. Se o Botafogo tivesse em outro grupo, eu acredito que poderia se classificar. E o Fluminense se tivesse um grupo um pouquinho mais difícil, talvez não. Enfim, eu acho que passa o Fluminense muito por conta da inqualificação dos outros adversários, a não ser o Borussia. E mas daí, infelizmente, cai nas oitavas ali, independente do adversário que pegar. Eu acho que não tem muita dúvida. Grupo G, então, vamos para o penúltimo grupo, composto por Al Ain, Juventus, City e Wydad. O Wydad AC, time da onde que é esse time? Hum, Wydad Casablanca. É um time marroquino que vai disputar esse Mundial. Surpreendente. Vamos lá. Não tem muita dúvida também nesse grupo, né? Eu até raciocinando aqui agora, não tem muito o que debater nesse grupo. Passam City e Juventus nessa ordem, os outros dois times são completamente inqualificáveis. Passam City e Juventus nessa ordem sem muitas dificuldades. É o grupo, para mim, né, mais óbvio do que vai acontecer. Agora indo para o último grupo, o grupo H, composto por Al Hilal, Pachuca, Real Madrid e Salzburg. Cara, não é um grupo fácil, né? Não é um grupo fácil. Eu acho que passa o Real Madrid em primeiro. Por mais que venha com pouco tempo de Xabi Alonso, né, no comando, é um time que vai ganhar mais pela qualidade dos seus jogadores do que por qualquer outra coisa. Então passa em primeiro o Real Madrid. Até porque Salzburg e Pachuca não apresentam tanta dificuldade. Eu acho que o time que vai apresentar mais dificuldade pro Real Madrid é o Al Hilal, pela qualidade dos seus jogadores. Também, do Al Hilal, né? Porém, quem passa em segundo para mim é o Pachuca. Eu acredito que no jogo entre Pachuca e Al Hilal vai acontecer alguma coisa. Eu tô com muita fé nos mexicanos, né? O Pachuca do John Kennedy, eu acredito que vai se classificar em segundo lugar. Mas é um completo palpite meu, né? Eu não me surpreenderia se passasse Real Madrid e Al Hilal também, é um time que tem muito investimento. Mas para mim passam o Real Madrid e o Pachuca. Muito pela qualidade ali dos jogadores do Real Madrid e por algum acaso do destino que eu acho que o Al Hilal não vai conseguir sobreviver nesse Mundial. Acho que é isso, né? Falando do Mundial aqui, então, de como chegam os brasileiros, principalmente. O Flamengo, o Flamengo é um caso à parte, depende muito de como a diretoria e os jogadores, a comissão técnica, vai encarar esse Mundial. É, eles já deixaram claro, né? O presidente e acho que o Boto também falou que a prioridade é o brasileiro e a Libertadores. Então, o Mundial, é óbvio que o Flamengo tem mínimas, acho que dá até pra dizer, impossível, impossível não, porque não tem impossível no futebol, mas 99% de chance de nem sequer chegar nas quartas de final da. Nas quartas acho que sim, mas enfim, não ganha o Mundial, muito difícil ganhar o Mundial. Então, né, tem que ver como que o Flamengo vai encarar de fato esse campeonato. Tem tudo para passar de grupo, com certeza.
mas o problema é na fase mata-mata, né? Mas chega bem o time do Flamengo, eu acredito que chega bem. O Felipe Luiz, apesar de ter uma instabilidade ali nos último mês ali, é, houve uma melhora do time, da situação. Teve esse caso do Gerson aí agora, né? Tem que ver como que vai se desenrolar. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, dia 10 de junho, o Gerson ainda é jogador do Flamengo, né? Pode ser que alguma coisa mude, não sei. Enfim, e o Flamengo ainda tá no Rio de Janeiro ainda, né? Nem sequer viajou. Palmeiras. Palmeiras, para mim, é dos brasileiros, junto com o Flamengo, é um dos que chegam melhores, dos que chega melhor, né? Aliás, pega o grupo mais acessível, vai, né? Mais ou menos assim, né? Tem o Palmeiras tem que se preocupar muito em pontuar contra o outro time mais fraco ali do grupo deles, o Seattle Sounders, né? E pontuar principalmente contra o Al Ahly, que vai ser para mim o principal algoz ali, o time que vai apresentar talvez mais dificuldade para o Palmeiras. Apesar de que eu acho que passa em Palmeiras e Porto, se o Palmeiras pontuar ali contra o Al Ahly e ganhar do Porto, quem sabe, ou ao contrário, já se classifica, né? Eu acho que o Palmeiras com certeza se classifica para as oitavas de final. Botafogo para mim deu muito azar de pegar PSG, Atlético de Madrid na fase de grupos. Se o Botafogo pegasse PSG e Porto, eu acredito que o Botafogo tinha chance. PSG e Borussia Dortmund, o Botafogo teria chance, mas infelizmente o Atlético de Madrid é um time de muita qualidade, apesar dos resultados ruins da temporada. É um time que tem muita qualidade para se classificar. Enfim, o Botafogo volta mais cedo para o Brasil ali dos brasileiros. E o Fluminense, para mim, se classifica contra não, se classifica no grupo ali que tem o Borussia Dortmund, porque os outros dois times são completamente, né, tem baixíssima qualidade para apresentar qualquer dificuldade para o Fluminense, na minha opinião, né? Pode ser que haja uma zebra, né? Pode ser que o Fluminense, que para mim dos brasileiros é o que chega pior, até porque o Fluminense é uma caixinha de surpresa, né? Você nunca sabe se eles vão fazer um bom jogo ou um jogo terrível, né? Então, muito por conta disso, eu acho que o Fluminense passa, mas cai nas oitavas, independente do adversário. Acho que é isso, então. Um videozinho mais curto aqui, só para ambientar você aí no Mundial de Clubes, que vai começar agora no sábado, mas os brasileiros só jogam efetivamente no domingo. Só queria então pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, se você puder comentar alguma coisa, ou compartilhar esse vídeo com um amigo, compartilhar o canal com um amigo seu, que quer assistir o Mundial, que está meio perdido, pode passar esse vídeo para ele, que eu acho que ele vai ficar bem informado. É isso, então, muito obrigado pela sua audiência. Valeu.